Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? Esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje, como sempre, nos aponta caminhos e pontos para que nós possamos refletir e buscar colocar em prática na nossa vida a vontade de Deus, nosso Senhor. Primeira leitura do livro de Samuel. Nós estamos acompanhando a história de Davi. Davi, escolhido por Deus, ungido por Deus, se torna um dos grandes reis. Eu assumir a condição de rei, ungido pelo próprio Deus, Davi então tem um sucesso extraordinário. Davi se torna um rei conhecido por todos. A sua fama então se espalha. Mas Davi, como é um ser humano qualquer, como outro qualquer, digamos assim, ele simplesmente se deixa levar pelo pecado, pela tentação da carne. Davi então simplesmente toma por sua esposa a mulher do hitita Urias. Davi comete um pecado muito grande, na qual Deus manda o seu profeta interpelá-lo e diz que ele vai sofrer as consequências desse erro. Davi é perdoado por Deus, mas as consequências acontecem, ele perde o seu filho. Mas não para por aí. As consequências e o rei, as consequências que Davi experimenta na sua vida. Hoje a liturgia nos mostra Davi novamente diante de escolhas que ele precisa fazer pelo erro cometido diante de Deus. Tem 3 escolhas pela frente que ele precisa fazer. Ele escolhe aquela que representa a ação de Deus em sua vida, que ele vai dizer: é melhor errar com Deus, sofrer com Deus, do que ir fora da presença de Deus na minha vida. E assim escolhe a peste, para mostrar para nós que a ação de Deus é uma ação misericordiosa na nossa vida. Mas os erros que nós cometemos têm consequências que nós vamos pagar durante a nossa vida. Porque nós temos um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e através desse Deus que vai justificando a vida de Davi e mostrando que ele está presente na vida dele, ele vai evangelizando também. Deus poderia ter dito: eu não vou escolher Davi, porque Davi mais na frente vai errar, vai me decepcionar, eu não vou escolher ele. Mas só que Deus escolhe, e através dos nossos erros ele vai nos educando, vai nos catequizando e vai nos tornando como exemplo, para que outras pessoas também possam evitar os caminhos do erro, os caminhos do pecado. Nós somos chamados a olhar para as pessoas, principalmente as figuras dos santos, os seus erros, o seu abrir-se de coração para acolher Deus e a santidade que acontece na vida de cada um desses santos. Mas todos esses santos, eles nunca foram o perfeito, foram homens e mulheres como nós. Mas a partir do momento que reconhece o Senhor na sua vida, reconhece o seu pecado, pede perdão, tudo pode ser transformado na sua vida. E Davi reconhece isso,
Quem pecou fui eu. As pessoas na qual eu comando, elas não merecem o sofrimento, não merecem a dor. Que essa dor aconteça na minha vida, na vida dos meus familiares. Davi intercede pelos seus. O erro foi dele. Muitas vezes nós não reconhecemos os nossos erros. Julgamos os nossos erros nas custas do outro, que é muito mais fácil. O outro é que me fez errar. O outro é que me fez pecar. Eu nunca assumo o meu erro. Eu que permiti o pecado entrar na minha vida. Eu que errei. Isso é você entender que Deus, Ele quer ouvir isso de você. O reconhecer-se do seu erro, do seu pecado, para que a graça dele pode atingir o nosso coração e modificar a nossa vida. O reconhecer Deus como nosso Senhor é reconhecer a autoridade dele sobre a nossa vida e nos ajudar a superar as dificuldades do nosso dia a dia. Por isso que o evangelho de hoje, Jesus está muito triste. Jesus vai na sua cidade natal, Nazaré, onde ele cresceu, onde ele conhece todo mundo e sabe da dificuldade de todos ali. Então ele quer derramar graças e bênçãos naquela cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, quer derramar as graças ali. Mas qual é a surpresa de Jesus? Jesus chega ali e as pessoas questionam ele. Por quê? Porque Jesus é o filho do carpinteiro e também ele era carpinteiro. Ele cresceu ali, todos conheciam Jesus. Mas eles não conhecem e ver a divindade na vida de Jesus. Eles não conseguem perceber que aquele que nasceu ali, que aquele que estava no meio deles, era realmente o Filho de Deus, o enviado do Pai. Eles veem Jesus, mas na sua humanidade, não na sua santidade, na sua divindade. E Jesus quer derramar os milagres, porque para derramar os milagres na vida das pessoas, é necessário que a gente reconheça Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. A nossa fé em Jesus é que promove mudanças, cura e libertação nas nossas vidas. Se nós não tivermos fé no Senhor, não adianta, nada muda, nada se transforma. É a minha fé em Deus que faz os milagres acontecer na minha vida. Se eu tenho fé, o Senhor pode transformar a minha vida. E a minha fé não precisa ser grande não, pode ser pequena. Porque a nossa fé pode ser do tamanho do grãozinho de mostarda, mas que as bênçãos de Deus vai acontecer, ela vai acontecer. Então a minha fé em Deus é que faz a transformação acontecer na minha vida. E aquelas pessoas não tiveram fé no Senhor, porque reconheceu simplesmente Jesus na sua humanidade, como aquele que cresceu aqui, ali, e não como aquele que foi um enviado do Pai, o escolhido de Deus, como aquele que veio para salvar. E Jesus ficou muito triste. E vai dizer, o profeta não é bem aceito na sua cidade, na sua família, para com os seus. Isso a gente experimenta a cada dia, principalmente quando você converte a sua vida. Quando alguém te conhece você há muito tempo e sabe do seu passado, que muitas vezes não foi aquele passado tão bonito não, mas quando você se transforma em algo que agrada ao coração de Deus, muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer, aquela pessoa ali está na igreja, se diz santa, quem te conhece é que não te compra, não é assim? Que te compra, não é assim? Então a gente não acredita na transformação do outro, não acredita na conversão do outro. O erro do outro, o passado do outro é que fica na nossa mente. Então a gente precisa entender, Deus age, Deus muda, Deus transforma. É a mesma vida do Padre Xavier. O Padre Xavier, antes de ser padre, ele foi uma pessoa comum como outra qualquer. Namorou, teve tantas outras coisas, fez muitas coisas. E quando meus amigos me viram como padre, disseram, Padre Xavier agora é padre? Misericórdia. Quer dizer, as pessoas não veem a mudança, não veem a transformação, não veem a conversão. Eu não faço muitos milagres na minha família. É interessante isso, né? As graças de Deus, quando agem na nossa vida, agem mais na vida do outro. Da família, olha, é complicado. Converter a minha família, fazer a minha família seguir Deus, olha, é um trabalho árduo, porque eles me conhecem tão bem, não é assim? Mas a gente precisa enviar outro padre, vai lá converter a minha família, porque eu não estou conseguindo converter. É assim que acontece. Jesus experimentou isso na carne, ele queria milagres ali, mas infelizmente as pessoas não acreditaram que ele era o Filho de Deus, o enviado do Pai.
Muitas vezes quando você se converte, muitas pessoas não acreditam em você, não sabem que você mudou, não sabem que Deus fez algo maravilhoso na sua vida, ainda duvida de você estar vivendo ou não aquilo que você diz e fala publicamente das coisas que Deus fez na sua vida. Hoje precisamos entender isso. Para que Deus possa agir na sua vida, você tem que reconhecer Jesus como Filho de Deus, o enviado do Pai. Aquele apontado por João Batista é aquele que tira o pecado do mundo, para que nós possamos acorrê-lo, abrir o coração e deixar Ele transformar a nossa vida, derramando sobre nós a sua graça, o seu milagre, a sua cura e libertação. Reconhecer Jesus, reconhecer o poder de Deus sobre a nossa vida. A cura vem, os milagres vêm, tudo pode acontecer através da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Olhando para o seu irmão, tua irmã que está ao seu lado, diz aí para ele e para ela: vamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Fala aí para o seu irmão, para a sua irmã: precisamos reconhecer Jesus como nosso Salvador. Só assim a vida pode ser transformada por inteiro. Amém?